Bem-vindos, estamos aqui no nosso segundo vídeo da nossa terceira aula, da nossa segunda unidade. Vamos continuar falando sobre o áudio digital. Da mesma forma que a gente passou a editar documentos escritos usando editores, editores de texto, há editores para todos os tipos de mídia, há editores de áudio, de vídeo, etc. Os editores de áudio têm algumas particularidades. Você pode trabalhar com sons captados ou sons trazidos de bibliotecas de áudio. É possível comprar bibliotecas com efeitos sonoros, músicas, etc. Ou, quando você grava alguma coisa, você pode editar algum tipo de som, você pode editar nesses softwares. Há vários que são gratuitos e funcionam muito bem. A gente vai informar vocês melhor no material de apoio sobre isso. Como é que você manipula, O que é possível a gente fazer nesses programas de edição de áudio? A gente pode importar sons, salvar, copiar, selecionar, arrastar, esticar, encolher. Basicamente a mesma coisa que a gente faz com softwares de imagem, se vocês conhecem algum. Ou esses softwares de apresentação, tipo PowerPoint, você coloca lá uma imagem, você pode puxar, esticar, você pode cortar. Só que a gente está mexendo com representações visuais de uma mensagem que, na verdade, é sonora. E ao, digamos, estar pronto o meu texto sonoro, na hora de salvar, ou o que seria correspondente a imprimir o meu texto, eu vou escolher formatos de saída. E esses formatos, então, vão ser escolhidos em função do uso que você vai ter para aquela mensagem sonora que você criou. Qual é, então, o jogo na hora de escolher esses formatos? Você vai ter que fazer uma espécie de balanceamento entre o que você quer de fidelidade de som e o tamanho do arquivo que você pode usar. Claro, quanto mais fidelidade, maior o arquivo. Assim como a imagem, se você quer uma imagem com mais resolução, o arquivo vai ser mais pesado. Como é que você consegue fazer esse acordo? Tem duas maneiras de, digamos assim, encolher arquivos para que eles fiquem menos pesados e, dependendo da maneira que você venha a escolher, você vai ter mais ou menos perda. Quando você faz compactação por codificação, você não perde a qualidade. E o que seria compactação por codificação? Explicando bem rapidamente. Eu tinha dito para vocês que o som é transformado em números. Tudo que é uma sequência numérica pode ser reescrito com menos números, desde que você tenha códigos que permitam voltar depois a expandir os menos números em mais números. Mais ou menos como funciona a criptografia. Então, como os números estão todos lá, eles só têm que ser recriados a partir de alguma fórmula matemática, você não tem perda. Um outro processo é quando você se livra de partes daquele arquivo sonoro que o ouvido humano não percebe que foram perdidas. Então, nesse caso, o arquivo fica mais magrinho, mas é porque você jogou partes fora. E aí, para quem tem ouvidos mais sensíveis, fica fácil de perceber que houve uma perda de qualidade. Se você está ouvindo um concerto de Mozart, você vai trabalhar com codificação. Se é alguma coisa, uma aula que você gravou e você precisa pegar algumas informações, não há necessidade de você ficar com um arquivo pesado. Então, você vai usar esses outros métodos de seleção. Cada um desses métodos gera um arquivo que tem um formato conhecido. Então, por exemplo, arquivos .wav, a gente chama de arquivo WAV. Esse é um arquivo sem compactação, ou seja, o que foi gravado, a potência, o potencial que o aparelho que você usou para gravar tem, está totalmente aproveitado e o arquivo é como se fosse uma coisa da natureza, assim, não foi mexido. Ninguém mexeu nos números, ninguém tirou nada. Vai ser muito pesado, mas é o melhor formato se você vai depois editar esse som, porque daí você tem opção de tirar o que você não quer, de codificar, etc. e tal. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega uma imagem de internet pequenininha, copia e cola no documento, e daí a gente estica aquela imagem mais do que devia, ela fica toda pixelizada, não é isso? Ela perde resolução, porque você não pode inventar
números onde não tinha. O que você pode é tirar números que você tinha. Então, o som é a mesma coisa. Se você vai editar, quanto melhor a qualidade desse arquivo em que você capturou, mais você vai ter qualidade no arquivo de saída. Você pode jogar coisas fora. Mais ou menos assim que funciona. Você pode ter arquivos compactados sem perda, então um formato aí muito conhecido, né? São formatos que não são tão conhecidos como, por exemplo, o formato APE ou APE. E você tem os compactados com perda, mas que são muito populares porque eles são muito leves. Daí o mais famosinho deles é o MP3. Agora vamos pensar nas formas de distribuição. Você já captou, você já editou, você já gerou, digamos, aquela matéria que você quer distribuir. Como você vai distribuir esse arquivo sonoro? Basicamente de 3 formas. Ou você vai fazer broadcasting, que é a mesma coisa que o rádio fazia. Aliás, hoje os arquivos do rádio que a gente escuta, né, o som do rádio que a gente escuta no rádio do automóvel, a gente está pegando um aparelho digital que está recebendo um som que também foi digitalizado. O analógico, nesse caso, não está nem existindo, né? Mas o que é o broadcasting? Eu tenho uma fonte emissora e pessoas recebendo em outros lugares. Então, seria uma transmissão de rádio mesmo, ou seria na internet um tipo de streaming, digamos assim, em que eu conecto, consigo ouvir, mas não consigo copiar e não consigo mandar para ninguém, né? Muitos dos websites de rádios comerciais têm lá um botãozinho ouvir ao vivo. Então, isso é o que seria o broadcasting. Outra opção é você pegar esse arquivo e disponibilizar para que as pessoas façam download, baixem, né? Houve um tempo em que essa era a forma mais popular de distribuição de música. As pessoas tinham sites em que os músicos ou alguém que copiou uma música para um formato desses mais leve fez upload e depois as pessoas baixavam para poder compartilhar. Isso é muito interessante, mas hoje em dia também já não está tão... as pessoas já não têm a mesma preocupação que tinham no passado de baixar arquivos e guardar no seu computador, no seu celular. Até porque a gente guarda tanta coisa que esses aparelhos quase não têm mais espaço. Então, o que se faz mais hoje? É uma coisa chamada podcasting, ou seja, você vai fazer esse arquivo num formato conveniente e você vai conseguir escutar isso, mas não é um arquivo que você baixou. É como se você tivesse uma ponte estabelecida com esse lugar que vai renovando arquivos e você vai escutando a cada semana, digamos assim. Então, por exemplo, você tem um site de notícias em que os comentaristas, depois de dizerem o que dizem no rádio, esses arquivos vão para o site da rádio. Você pode usar um sistema chamado RSS e toda vez que um comentário novo está disponibilizado, você vai ter um outro programa que vai te avisar isso e vai tocar esse comentário para você. Pode salvar ou pode não salvar, depende de como você vai estruturar isso daí. Outra coisa que hoje está acontecendo é que as pessoas também não se preocupam muito se tem ou não tem conexão com a internet, porque a conexão com a internet está ficando muito mais confiável, entre aspas. Então, as pessoas usam muito mais o que a gente chama de streaming. Então, da mesma forma que você usa um Netflix, por exemplo, que é o streaming de vídeo, que eu acho que é o mais famoso, a garotada toda tem contas, né, em sites que fazem streaming de áudio. O Spotify é um dos mais famosos. E daí eles vão ouvindo o que eles querem na hora que eles querem, diretamente via internet. Há tipos, né, específicos de podcasts. Você tem podcasts de vídeo que a gente vai chamar de vidcasts. Você tem podcasts que vêm com imagens fixas. Então, às vezes, as pessoas mostram muito em celular, olha o que eu recebi no WhatsApp, e quando você vai ver, tem imagens paradas e um som junto. E você tem o que eles chamam de screencasts, que é alguma coisa está acontecendo na tela do meu computador, com som e com vídeo, eu gravo isso usando um software que serve para isso mesmo e imediatamente eu produzi um pequeno vídeo que eu posso distribuir. Isso aí a gente vai chamar de screencast. Eu acho que deu por esse vídeo. Daqui a pouco eu volto com vocês para falar mais sobre ensino de línguas especificamente. Até já.